Digno é o Senhor de todo louvor, de toda exaltação. Que o Senhor, meu Pai, venha se fazer presente em nosso meio. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fales conosco por intermédio de Sua palavra. Que nós venhamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua glória. Que nós venhamos sair daqui impactados com a presença do Altíssimo, que será derramado sobre nós através da Tua palavra. Espírito Santo, derrama graça nessa noite, derrama unção nessa noite, derrama glória nessa noite. Estamos aqui, ó Deus, para Te servir, para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda exaltação. A honra e a glória pertencem ao Senhor, porque, meu Pai, o Senhor é santo, o Senhor é adorado, o Senhor é glorificado. Que o Senhor apareça e que nós vamos diminuir na Tua presença. E quanto mais o Senhor cresça, mais o Senhor apareça, e que nós vamos diminuir diante da Tua grandeza. Nós somos pequenos diante da Tua glória. Usa, meu Pai, agora o Teu profeta, usa, meu Pai, o Teu filho amado, que ele venha ser cheio da Tua presença, impactado com as revelações que o Senhor entregou sobre a vida dele. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não venha ser que venha ministrar, mas sim o Teu Espírito que habita sobre ele, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome. Cobrando a igreja com a paz do Senhor. Venha de pé, abre suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos fazer hoje a leitura já no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Os irmãos têm feito as leituras em casa, para ficar mais fácil o entendimento. Apocalipse 1. Amém? Todos encontraram? E a revelação de Jesus Cristo, que deu-lhe para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Versículo de número 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia: a você a graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou para o nosso pecado por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? A igreja pode se assentar. Fizemos aqui a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 1, ao versículo de número 8, pois o estudo ele vai criar uma ênfase já no início, já nessa primeira leitura. Conforme a gente vai aprofundando nos módulos da apostila, vamos adentrando e vamos precisando acompanhar algumas leituras e algumas menções que tem como referência no estudo.
que vai ficando mais fácil o entendimento do estudo, da palavra, porque conforme a gente vai aprofundando, vai aparecendo mais simbologias, símbolos, imagens que a gente tem que entender ao decorrer desses textos. O rapaz está sem o material, tem alguém que está com dois, que está de grupo que tem para compartilhar com ele. Oi? Vamos para o módulo 3. Você abriu o seu link, no PDF? Nós vamos estar fazendo hoje a entrada na lição de número 3. Que todos acompanhassem, vamos ter algumas menções na Bíblia, e conforme a gente for, eu peço que a igreja não faça uma interação, que a igreja vai abrindo nos versículos que a apostila vai citar. Muitos comentários sobre o Apocalipse dedicam capítulos inteiros a questões de autoria, data, estilo e etc. No estudo, necessariamente abordará estas mesmas questões. Eu prefiro, porém, considerar tais assuntos no texto do estudo do livro, conforme as próprias evidências internas sugerem. Já nos primeiros versículos encontramos algumas pistas importantes. Esta lição e outras que seguem dividirão o texto em parágrafos e depois em versículos ou frases. Sempre leia o parágrafo inteiro antes de voltar aos comentários sobre cada versículo. Lembre-se que os comentários refletem o entendimento de um homem e nada mais que isso. Você deve avaliar, questionar e exercer a sua liberdade de discordar. Ninguém é obrigado a concordar com tudo que é citado ou que é ensinado, desde que você tenha um fundamento dentro da Bíblia para argumentar ou questionar algo que esteja citado, mas sempre com base na palavra de Deus. O propósito desta lição é de facilitar o estudo do livro, não de dar uma interpretação oficial ou definitiva. Decidir incluir o texto do livro nas lições para facilitar o estudo é permitir que cada aluno grife pontos importantes, anote suas próprias observações e etc. O aluno ainda terá que usar a própria Bíblia para as citações de outros livros ou outros trechos do Apocalipse. Temos aqui uma introdução já no primeiro módulo da lição 3, onde a expressão com base bíblica ela tem a sua liberdade. Você tem que fazer a leitura do livro já com a sua Bíblia para as citações, no qual você tem que, nós vamos aqui abrir nossas Bíblias, vamos para acompanhar as referências bíblicas do estudo, baseando pelo livro que Deus nos deixou, pelos nossos estatutos, e as partes que nós fomos passando, fomos fazendo na leitura, os irmãos marquem aquilo que chama mais atenção, faz alguma escrita, não deixa passar, porque pode ser que na frente seja importante para alguma interpretação de algum trecho do estudo, ou até mesmo para tirar algumas dúvidas que se findam no percurso do curso. Voltando à leitura, Jesus envia uma mensagem aos fiéis, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, onde nós fizemos a leitura. Aqui abaixo nós vamos ter um gráfico de como se sucede esta mensagem. A revelação, no grego, apocalipsios, algo descoberto, exposto, misterioso. A mensagem deste livro foi revelada para ser entendida pelos servos de Jesus.
a corrente de transmissão da mensagem. Deus Pai a Deus Jesus Cristo, e Ele enviou por intermédio de um anjo e notificou ao seu servo João para mostrar aos seus servos. Aqui nós temos um gráfico de como funciona a sequência: Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, anjo, João e os servos, que somos nós. O texto da época ela vai se direcionar aos discípulos de Jesus, ou os servos de João. Mas esse texto também ele se relata aos servos, quando se dá o nome aos servos, ele se retrata também diretamente a nós. Nós também estamos aqui na posição de servos, de mensageiros de Cristo do Evangelho. No trechinho, no quadrozinho do lado, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. O 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando a tudo o que ouviu. O qual João, o nome do João era muito comum no primeiro século, e o século aqui não oferece nenhuma descrição a mais, apenas diz que era servo de Cristo, assim colocando na mesma categoria dos ouvintes. Para identificar o autor do livro, desde a antiguidade, quase todos os comentários sobre este livro o atribuem ao apóstolo João, filho de Zebedeu, e geralmente aceito que ele escreveu. Também o Evangelho e as 3 epístolas identificadas em nossas Bíblias com o mesmo nome, João. A leitura dos outros livros dele, especialmente do Evangelho de João, ajuda na compreensão da mensagem do Apocalipse. Aqui nós vamos ter uma passagem, uma reflexão rápida de quem foi o autor e quem recebeu essas profecias. Quando se para ler, fazer a leitura, as lições do livro de Apocalipse, do Evangelho, no livro de João, nas epístolas, a gente vai ver a perseguição, a prisão de João, vai ver o exílio de João na ilha de Patmos. Então essa passagem, essa explicação de qual João está sendo citado no livro de Apocalipse, esta menção ela se passa rápido aqui nesse trecho que nós fizemos aqui. Por isso da menção do Evangelho de João, porque lá tem toda a história, todo o contexto, porque no Novo Testamento tem várias citações de outros Joãos. Então esse trecho ele especifica um livro e é certo para testificar a veracidade do livro. Mas por que está tendo que testificar este livro? Porque tem certos estudiosos que eles apontam como não foi João que escreve as profecias, as revelações do Apocalipse. Então aqui o autor do estudo ele deixa em ênfase o livro do Evangelho de João como a principal evidência de suas escrituras. As coisas que em breve devem acontecer. Veja novamente os comentários na lição de número 2 sobre o significado dos limites de tempo no texto do Apocalipse. Agora considere um contraste que reforça o ponto. Daniel teve uma visão sobre o tempo do fim, em Daniel 8, em que viu a queda da Pérsia aos gregos e a expansão dos gregos, elenitas, para controlar a terra dos judeus e profanar a
as coisas sagradas dele. Daniel fez esta profecia cerca de 550 anos antes de Cristo, capítulo 8, versículo de número 1, e falou de coisas que chegaram à época de Antíoco, capítulo 8, versículo de número 1, irmãos. Está citando o livro de Daniel, de capítulo de número 8. Aproximadamente 165 anos antes de Cristo, o tempo da visão de Daniel, e até o cumprimento, que foi menos de 400 anos entre um período e outro da profecia entregada a Daniel. O anjo Gabriel disse: se refere a dias ainda muito distantes. Livro de Daniel, capítulo 8, versículo de número 26. Se há um período de menos de 4 séculos, são dias muito distantes. Obviamente, em breve. É próximo. Capítulo de número 1, versículo de número 3. Refere-se a coisas que aconteceriam logo depois das visões de João. Este já está citado no livro de Apocalipse, capítulo 1, de versículo 3. Este contraste entre o tempo das profecias de Daniel e de João se tornaram mais nítidos ainda quando chegamos ao capítulo 22, versículo 10 de Apocalipse, onde João foi proibido de selar a sua profecia, porque o tempo está próximo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse 22, 10, para a gente entender o porquê João é proibido de selar essas profecias. Apocalipse 22, 10. A menção de Daniel, capítulo 8, quando o anjo revela a Daniel, o anjo fala que Daniel selasse as visões, porque se tratava de um tempo muito distante. Não convia Daniel saber das coisas que estavam lá sendo reveladas ou mostradas. E porque João, quando recebe as visões, ele é impedido de selar tais coisas. Então me diz, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto e a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar a justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Porque João é impedido de selar as revelações do anjo para João. Outrora, quando Daniel recebe, Deus se tratava de um período que estava muito distante de se cumprir. Quando o Senhor vem com um propósito, com as visões, com o mistério até João, esse período, ele se trata a João como um período que está muito próximo de se cumprir. Aí muitos hoje olham para a Bíblia, para o Evangelho, para os crentes, para quem prega o Evangelho, e falam: mas tem muitos anos que é anunciado que a vida do Senhor está próxima, está chegando, está por se findar. O povo zomba da palavra do Senhor. Mas quando o tempo, a gente estudou no módulo 2, no módulo 1, gráficos que se retratam a tempo, fica meio confuso a gente estudar
números que se tratam de data em específico, mas quando ele se trata de que o tempo está próximo, é porque o tempo está por se findar, por se aproximar das novas gerações, dos nossos tempos. Quando Daniel recebe as revelações do anjo Gabriel, este período das revelações que ele recebe, eles demoram um período de menos de 400 anos para que se cumpram. Um período de 400 anos. A gente está vivendo 2025 anos depois do anúncio das cartas de Apocalipse. A gente tem um pouquinho menos de 2025 anos, porque eu não vou saber aqui falar ao certo o quanto tempo foi escrito o livro de Apocalipse depois de Cristo. Eu vou sim, a Bíblia tem, esqueci. A Bíblia, o livro de Apocalipse, é escrito em torno de 95 anos depois de Cristo. Então a gente tem menos de 2000 anos do anúncio da vida do Senhor, com as revelações do livro de Apocalipse. Se formos subtrair de 2025 menos 95, sou somente, pastor, para ver quantos anos dá ao certo. São 1930 anos que nós vivemos o anúncio da vinda do Senhor. O que nos deixa, tem certos períodos na Bíblia que ela vai se tratar de períodos há 2000 anos. A festividade, o grande banquete, então a representação de 1000 anos na presença do Pai, na presença de Jesus Cristo. Então nós não podemos nos pôr por hipócritas de dizer que a vinda do Senhor ela é tardia, até porque Jesus ele volta para cada um, dia após dia, Jesus volta para alguém. Agora, trata-se bem em dizer data do fim, porque na própria Bíblia vai dizer que nem Jesus Cristo, nem os anjos sabem dia e hora e momento exato da vinda do Senhor. Então não é livros que vão dar datas específicas, mas tem as revelações do Senhor, que ela nos deixa em preparação para aguardar por este tempo. Qualquer interpretação do Apocalipse que surge que o cumprimento principal do livro ainda acontecerá há quase 2000 anos depois de João, se opõe ao texto do próprio livro. Viu aqui? Há pessoas que se opõem às escrituras da Bíblia Sagrada. O que é se opor? É não acreditar, é não concordar com o que está escrito. Tem muitas pessoas que elas não creem que Cristo ainda vai voltar. Ou tem certas pessoas que elas, religiões mesmo, que elas não acreditam que Jesus já veio uma vez e há de vir para buscar a igreja. Tem certas religiões que elas anseiam, elas esperam pela primeira vinda de Cristo ainda. Então, por isso a menção aqui, que há quase 2000 anos depois de João, se opõe ao texto do próprio livro, porque pessoas julgam que já tem quase 2000 anos da escritura, do anúncio de João, as revelações do anjo do Senhor para João. Tem pessoas que não creem, por ter passado já quase, ter se findado quase 2000 anos, não creem que a vinda do Senhor ainda está por vir. A palavra de Deus é o testemunho de Jesus Cristo. João não teve dúvidas sobre a fonte de sua mensagem. Ele coloca este livro na mensagem categórica de outras escrituras. João atestou a
tudo o que viu. Ele fez questão de transmitir a revelação recebida, até comentando em alguns momentos da sua própria dificuldade em entendê-la. Veja, capítulo 7, versículo 13 e 14. Meus irmãos, vamos acompanhando, usar as suas Bíblias, vamos acompanhar as menções. Apocalipse 7, 13 e 14. Eles têm um único propósito e darão o seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos Senhores é o Rei dos Reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Na própria missão, João ele cita até mesmo a dificuldade de entender as revelações do anjo para com ele, porque as mensagens, as visões que ele recebia eram em forma de símbolos, de imagens de animais, ou símbolos de, ele via como dias que se findavam, que não se somam em, vamos colocar como nós somamos dias e números na nossa matemática. As numerações e somatórias de fórmulas gregas, elas têm propósito e fórmulas diferentes dos nossos números. A revelação do Apocalipse foi em forma de visão, de imagens dramáticas que transmitiram a mensagem de Jesus que iria passar para os seus servos. João relatou o que viu. Entenderam aqui? Por que João tinha as dificuldades de entender o que o anjo o revelava, o mostrava nas visões, por se tratar de imagens, de animais ou de simbologias. Bem-aventurados, 7 vezes no Apocalipse é citado, e dezenas de outras vezes na Bíblia. A expressão bem-aventurado ou feliz, que é a interpretação, descreve as bênçãos dos fiéis que mantêm a comunhão com Deus. O exemplo mais conhecido se encontra no Sermão do Monte, livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 3 ao 11. Aqui, os bem-aventurados são aqueles que leem, literalmente, aquele singular que lê. A pessoa que faria a leitura do livro nas reuniões públicas das igrejas. Por isso, a expressão aqueles que leem. Aqueles que ouvem as palavras da profecia, os ouvintes, especificamente os servos nas igrejas que receberam o livro por extensão. Entendemos que Deus nos abençoa com esta mesma mensagem. Ela trata o livro como profecia, uma revelação nova de Deus para os seus servos. E guardem as coisas nela escritas. Profecia não serve apenas para informar ou predizer, serve também para instruir. Deve ser obedecida. A mensagem do Apocalipse exigia uma resposta ativa dos seus ouvintes, especificamente a de fidelidade em vista das perseguições. Capítulo 2, versículo 10. Pois o tempo está próximo. Veja os comentários acima, versículo de número 1. A gente fez essa leitura do capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, no começo
Escritura, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer, e enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê a palavra de Deus e os testemunhos de Jesus Cristo. E feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela há escrito, porque o tempo está próximo. Então, eram as mensagens que o Senhor mandava para as igrejas, para que o povo recebesse as mensagens que o anjo entregou para João, como um povo que estava sendo perseguido, martirizado, o povo era morto. João foi lançado em um caldeirão de óleo quente para ser morto e não morre. Então o rei o coloca em exílio na ilha de Patmos. O povo era perseguido por anunciar a voz do Evangelho, por anunciar o Cristo. Então o Senhor, Ele manda uma palavra de perseverança para o seu povo, que o povo ficasse perseverante, que aguentasse, que suportasse as perseguições que Deus tinha um galardão prometido, guardado para aquele povo que eram perseguidos, que eram mortos pelo Evangelho, pelo anúncio do amor de Cristo. Então, quadradinho de lado, nós vamos ver alguns exemplos, as bem-aventuranças do Apocalipse. A primeira: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Que é o capítulo de número 1, versículo 3, no finalzinho da leitura que nós fizemos agora. Por isso eu falei onde o Senhor enviava cartas às igrejas e anunciava aos seus servos que eles ficassem perseverantes, que suportassem a perseguição, as tribulações, que o Deus tinha um galardão. 2. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Tem um versículo, eu não vou lembrar aqui agora o versículo certo, que bem-aventurados aqueles que perdem as suas vidas, para aqueles que perdem a sua vida ao próprio Evangelho de Cristo. Certamente eles acharão a vida após a morte. Lógico, aqueles que morrem em Cristo, o Senhor promete uma vida eterna. Por isso, aquele bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Tem um exemplo também, a citação bíblica, Apocalipse 14, versículo de número 13. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse exemplo de número 3. Eu creio que não só eu vejo em muitas igrejas, com vídeos no Instagram, Facebook, igrejas onde pessoas sobem em cima do altar para dizer e pregar o Evangelho, e sobem com roupas depravantes, estão usando o Evangelho, o nome de Cristo, como zombaria. O exemplo número 3 aqui, ele é um exemplo que chama bastante atenção. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Fiquei até curioso para me abrir aqui agora, Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes,
para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Eis que venho como um ladrão. Por que essa expressão, eis que venho como um ladrão? Quando um ladrão ele entra dentro da casa de alguém, ele por algum motivo ele anuncia que vai entrar naquela residência, ou que vai tal hora, ou tal dia, ele vai assumir ou vai entrar e invadir o lugar. Quando aqui a Bíblia ela usa a expressão de que venho como um ladrão, não quer dizer que eu já vi muitas pessoas usarem esta expressão com o que está escrito na Bíblia, não tem nada a ver. Já vi pessoas falarem que o Senhor ele vem como um mendigo para testar a nossa fé, a nossa bondade. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com o que está escrito no livro de Apocalipse e com o que está sendo revelado quando eles usam a expressão que Jesus vem como um ladrão. Não tem nada a ver. Aqui a expressão ela vai mostrar como a gente não sabe a hora, o dia e nem quando nem como ele virá. Por isso Paulo vai falar que a gente tem que vigiar e guardar as nossas vestimentas, porque se o Senhor vier e não tiver de acordo, vai ficar. Pode até ter uma vida santificada, mas por não guardar as vestimentas, por não guardar a língua, vai ficar. 4. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículo 9. Aqui eu já citei desde o começo do estudo, eu estou citando essa ceia, dessa boda do Cordeiro, que é a grande banquete. Esse banquete é para aqueles que forem chamados, que forem levados na busca do Senhor, do arrebatamento. Estes cearão e participarão nas bodas que durará 1000 anos, com grande banquete à mesa do Senhor. Creio eu que esta é a última ceia para a apresentação perante o tribunal e o juízo. 5. Bem-aventurado é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Capítulo de número 20, versículo de número 6. Bem-aventurado é o santo e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é os santos? Você só está ligado. Quem é os santos? Hã? O santo é nós. Nós somos os santos que a Bíblia cita aqui. Como perdi na leitura. E aqueles que têm parte na primeira ressurreição. O que quer dizer na parte da primeira ressurreição? O que o texto quer dizer? Os santos e aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição. O que Jesus deixou dito que nós fizéssemos em memória dele todas as vezes? A Santa Ceia. Todos nós que participamos da Santa Ceia, todos nós que anunciamos a morte de Cristo, porque para nós anunciar a morte de Cristo, para nós anunciarmos o Evangelho, o seu nome, a gente tem que crer na morte e na ressurreição. Se nós não cremos na ressurreição, nós não cremos em Cristo. Então nós temos que crer na morte e na ressurreição para que nós pudéssemos acreditar na primeira ressurreição. Então somos nós. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Entre aspas, aquele que ceia, que crê, mas não segue uma vida fora da Bíblia, não só dentro da igreja, esse ele não tem parte. Esse ele está submisso
a condenação da segunda morte também. Quando o texto fala aqui que sobre esse a segunda morte não tem autoridade, é para aqueles fiéis de verdade, que guardam a palavra do Senhor e que andam no conceito da sua palavra. Tem um exemplo lá no capítulo de número 20, versículo de número 6. Exemplo 6: bem-aventurado aquele que guarda a palavra, as palavras da profecia deste livro. Capítulo de número 22, versículo de número 7. Aqueles que creem e guardam as palavras das profecias do livro de Apocalipse são pessoas que vão andar preparadas, vão estar guardadas daqueles que andam anunciando o falso evangelho. Jesus anunciou no livro de Mateus 24 que falsos profetas apareceriam, muitos se levantariam em seu nome. Aqueles que leem, compreendem, entendem e guardam as escrituras do livro de Apocalipse, que é uma revelação, assim como toda a Bíblia, mas o livro de Apocalipse tem algo em especial, porque ele revela o que há de acontecer. Todo o livro para trás, ele nos retrata o que já aconteceu, mas o livro de Apocalipse, o Senhor nos deixa uma revelação, um livro de revelação para anunciar e para nos preparar dos dias futuros, das dificuldades que nós vamos encarar. Sétimo e último: bem-aventurado aqueles que levam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Capítulo de número 22, 14. Esse aqui também eu vou abrir. Capítulo de número 22, o que é anunciado, onde nós teremos parte da árvore da vida. 22, 14. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficaram os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês o testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as palavras escritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim: venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Eu li um pouco mais do que estava na referência do texto, mas quando a gente faz uma leitura não só de um versículo por si só, mas de um trecho mais completo, a gente entende mais
pouco além do que o texto quer revelar. Então, quando a gente pega as nossas vestes, o que o texto quer dizer quando a gente lava as nossas vestes com o sangue do Senhor? O sangue do Senhor que nos purificou, que nos perdoou dos nossos pecados. Como que a gente vai fazer para lavar as nossas vestes com o sangue do Cordeiro? A gente tem que anunciar para o mundo a morte, a gente tem que anunciar a nossa repudiação ao pecado e anunciar. Como que a gente anuncia Cristo? Como a gente anuncia este amor de Cristo que foi derramado sobre a cruz para a remissão dos nossos pecados, onde outrora a gente éramos todos condenados a uma vida de perdição, a uma vida de condenação eterna. A gente anuncia, a gente aceita isso como nosso Salvador. A gente anuncia para o mundo não tem mais parte contigo, eu não quero mais parte com o que pertence a Satanás, com o que pertence ao mundão. Eu anuncio que hoje a minha vida perante o altar, perante a presença de Deus, do Senhor Jesus Cristo, eu reconheço como meu Salvador e passo a ter parte com Ele, ceando, sendo primeiramente batizado. O batismo é um anúncio para o mundo de que não pertence mais a Ele, e sim a Cristo, e depois fazendo parte do corpo celeste, que é participar da Santa Ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo. Vamos para a outra parte, do Alfa e do Ômega e as 7 igrejas. Tem citação no capítulo de número 1, versículo 4 ao 8, onde nós também fizemos a leitura. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Nos capítulos 2 e 3, encontramos cartas endereçadas aos anjos de 7 igrejas na Ásia. Aos anjos de 7 igrejas. As cartas eram direcionadas diretamente para as igrejas. Primeiramente, as cartas são direcionadas aos anjos das igrejas. No caso, os dirigentes. Na época não eram pastores, eram sacerdotes, mas agora nós temos como pastores. Então, as cartas elas foram direcionadas aos pastores das igrejas, porque o dever de corrigir, de disciplinar a igreja é do pastor. Se o pastor vê uma ovelha caminhar no caminho diferente dos ensinamentos, o pastor ele tem a obrigação de chegar até a ovelha, chamar, puxar ela para voltar ao seu caminho de origem. Então as igrejas elas estavam se desviando dos caminhos que tinham sido designados por Deus. Então Deus manda a mensagem através de João escreve essas cartas e manda para essas igrejas como repreensão. O Senhor estava mandando essas igrejas voltarem aos seus caminhos, mas o Senhor não podia escrever para cada um dos membros, ele tinha que escrever primeiro para o anjo das igrejas, ao qual era incumbido de direcionar o povo. Na Ásia, tudo indica que eram igrejas reais e que existiam naquela época, igrejas que foram fundadas por Paulo, mas não eram as únicas igrejas na Ásia. No primeiro século existiam igrejas em outros lugares na Ásia, Menor, Troade. Livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de 5 ao 7. Vamos abrir, irmãos. Livro de Atos, capítulo de número 20. Atos 25 ao 7.
que esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Tem aqui a referência do estudo, onde não existiam só apenas as igrejas que foram reportadas por cartas, mas também existiam outras igrejas. E navegamos de Filipo após a festa dos pães, sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana reunimos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Então, a confirmação de que havia mais igrejas. Tem também exemplos no livro de Colossenses, no livro de Colossenses 1, Colossenses 4, versículo 13. Jesus escolheu 7 igrejas, talvez como um número completo e simbólico, porque apresentam as características das regiões, das igrejas da região. Se o livro for levado de uma outra igreja na ordem das cartas, a viagem seguiria assim: distâncias aproximadas partindo de Éfeso, indo 65 quilômetros a norte, chegaria em Esmirna, e seguindo a mais 95 quilômetros, estaria no ponto mais ao norte do circuito, no Pérgamo. Daí seguiria a estrada ao sudeste, passando em Tiatira, 70 quilômetros de Pérgamo, e continuando mais 50 km até Sardes. Seguindo mais 43 quilômetros ao sudeste, estaria em Filadélfia. Aproximadamente a 75 quilômetros de Filadélfia, chegaria a Laodiceia, a qual ficava numa rota comercial que voltava para Éfeso, onde esta viagem começou. Então aqui a gente tem um percurso da ordem das 7 cartas, mas como a gente estudou no início do módulo 1, Deus trabalha com simbologias, com números, e quando Deus vai enviar as 7 cartas, não significava que havia apenas as 7 igrejas naquela região, mas que cada território ele tinha a sua principal igreja. Até porque quando Paulo funda as igrejas, de dentro dessas igrejas saem outras igrejas. Então tem uma como principal, como dizer que como um propósito. E tudo de Deus, os propósitos são perfeitos. E o número 7, ele tem a sua simbologia da perfeição de Deus. Então, por isso, somente as 7 igrejas são citadas. Graça e paz. Saudação tradicional nas cartas do Novo Testamento. Da parte de versículos de 4 e 5, repetem a frase da parte de 3 vezes, dando ênfase à origem divina da revelação. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Nem precisa, tem aqui no cantinho. Pode fazer a leitura. Nesse quadradinho em cima tem em João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz
a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, da paz de Deus, Jesus Cristo. Por isso que nós damos a paz do Senhor, porque através das cartas foi anunciada, através da graça e da paz de Deus. É lógico que aqui não está escrito dessa mesma forma, ela é traduzida e traga para o nosso vocabulário de hoje. Então, ela era que há de vir da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus, a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui quando tem graça e paz, e logo em seguida da parte de, tem a citação de 3 vezes no começo do livro de Apocalipse. Então se trata da graça e a paz de Jesus Cristo, Deus Salvador. Aquele que é, que era, que há de vir. Embora esta descrição possa identificar qualquer uma das pessoas divinas, aqui se refere ao Pai, pois ainda virão mais 2, que é o Filho e o Espírito Santo. Os 7 Espíritos. Outras passagens deixam claro que há um só Espírito, que é o Espírito Santo. Está no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 4. E assim, Jesus é o apóstolo, e os apóstolos frequentemente falavam do Espírito Santo no singular, sabendo que 7 representa algo completo ou perfeito. O sentido mais provável é da perfeição do Espírito Santo. A pedra do sacerdote Josué tinha 7 olhos. Zacarias, número 3, versículo de número 9. Diante do trono de Deus se encontram 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo de número 4, versículo de número 5 de Apocalipse. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, ou tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui mesmo se explica que não é apenas o Espírito Santo do Senhor, mas que ainda tem mais 7. Os 7 olhos do Cordeiro são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmãos, esqueci, marca esse versículo 4, 5 e dá uma ênfase na apostila, quem tiver caneta, e coloca significado das 7 tochas. São os 7 Espíritos de Deus. 7 tochas que se apresentam diante do trono representam os 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro
são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Está lá no capítulo de número 5 também, versículo de número 6. Vamos ver também. E depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O cordeiro com 7 chifres e 7 olhos, que tem a representação dos 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Embora nenhum versículo absolutamente afirme que os 7 Espíritos sejam o Espírito Santo, a sua colocação entre as outras 2 pessoas divinas apoia esta interpretação. Vai usar o Deus Pai e Deus Filho. Jesus Cristo. Não há dúvidas sobre a identidade de Jesus Cristo, descrito aqui como a fiel testemunha. Ele é assim o amém das promessas de Deus, de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 ao 22. O cavaleiro chamado fiel e verdadeiro, do capítulo 19, versículo 11. O primogênito dos mortos. Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele tem primazia sobre todos. Colossenses 1, 18. Jesus não foi o primeiro a ser ressuscitado, mas ele tem primazia. Por quê? No Antigo Testamento, muitos profetas anunciavam a vinda do Salvador. E eles anunciavam que este Salvador ele viria como filho de homem, ele morreria e ressuscitaria em 3 dias. Então, nenhum dos que foram ressuscitados ressuscitou com 3 dias. Lázaro ressuscitou com 4. Passou um dia. Então, se Lázaro ressuscita antes dessa data, tiraria a glória do Deus Pai e Deus Filho. Então, por isso que tem a citação de que a primazia é dele por causa das revelações. Temos também exemplo no livro de Colossenses 1,18. Aquele que ressuscitou-se e tem domínio sobre todos, envia uma mensagem para confortar os perseguidos, incluindo alguns que morreriam por sua fé. O soberano dos reis da terra. Jesus não domina apenas os servos fiéis, e ele é soberano dos reis humanos. Veja o exemplo em Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 32. Depois a igreja abre lá, dá uma conferida. Ele governa os governantes, incluindo aqueles que perseguiriam os santos. Observação: alguns preliminares. Estou com a palha agora, eles têm embora, não consigo nem falar direito. Esse nome aí, como How Lindsay, nome doido também, dizem que a confusão do mundo mostra que Jesus, embora tendo o direito de reinar sobre a terra, não está exercendo o seu direito atualmente. A Bíblia afirma que Jesus é o soberano dos reis da terra. Pedro diz que os poderes estão sujeitos a Jesus. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 22.
Paulo diz que todas as coisas já foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23. No Apocalipse, Jesus mesmo disse que já recebeu esta autoridade do Pai. Capítulo de número 2, 27 e 28. Devemos acreditar nas afirmações das Escrituras ou nas interpretações premilenaristas. Acreditamos nas palavras de Jesus em Mateus 28, capítulo 18. Quando nós iniciamos a nossa leitura no material, no início ele nos deu o direito de discordar de interpretações ou das escrituras que estão escritas no livro sagrado, desde que estejamos com respaldo bíblico. O comentarista que comenta que Jesus, por mesmo que seja rei, não está exercendo o seu reinado, é hipócrita. Aleluia. Jesus, ele tem o controle de tudo, de todos. Jesus, ele é o único que tem o poder e a autoridade para abrir os selos. João, ele vai falar em visão, João fala que se prostra, que chora, entra em desespero, porque o anjo dá a ele a visão do livro da vida acerca do que se tratava, do que há de acontecer, e ele não via ninguém digno de abrir os selos. Mas o anjo o acalenta e fala assim: calma, o Cordeiro venceu e ele é digno de abrir os selos e abrir o livro da vida. Então somente ele tem a autoridade para abrir o livro da vida. A gente encerra aqui, que a gente continua o estudo e finaliza no outro culto. O horário, os modos vão ficando bem extensos vai lá para frente. Mas leiam em casa, irmãos, meditem, entrem no livro de Apocalipse, façam leituras, por mais que não entendam, mas façam a leitura da palavra, porque conforme for entrando, for tendo as menções no livro, fica mais fácil a compreensão da leitura. Hoje nós iniciamos a leitura no livro de Apocalipse, capítulo de número 1 até o versículo 8, porque a maior parte do início da leitura foi focada neste livro, embora que ele se explica em várias partes da Bíblia, mas os temas do material ele vai abordando partes do livro de Apocalipse. Então leia em casa, pratique, tira um tempinho, vai lá ler o capítulo por dia. Se não consegue ler o capítulo, vê o tanto de versículo, mas lê, não fica somente esperando pelo material, porque fica um pouco mais dificultoso de entender o estudo e o ensino. No ensino de número 4, a gente vai aprender a primeira herência quando a gente viu Jesus envia as revelações aos seus servos. Então a gente estuda a revelação e a entrega da revelação a João. No próximo ensino a gente vai ver Jesus no meio dos cordeiros. Então é interessante que a igreja, aqui vai ser a menção do versículo de número 9 ao 20. Mas, como eu expliquei, a explicação, o resumo do ensino, ele se espalha por todo o livro de Apocalipse. Nós vimos aqui que nós passamos por vários versículos, vários capítulos do livro de Apocalipse. Voltamos até mesmo em outros livros do Antigo Testamento. Então, leia, tira um tempinho, leia o livro de Apocalipse, por mais dificultoso que seja para entender, mas tira um tempinho e foca nessas leituras. Amém? Amém.
Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém, irmãos? Maravilha, né? Vamos estar acompanhando esse ensino. Deus vai estar nos abençoando. O irmão Fernando está nos visitando, né? Que diante da igreja. Sois bem-vindos em nome. Essa é a igreja. Seja muito bem-vindo, amém? Deus abençoe. Graças a Deus. Vai nos visitando pela primeira vez, né? Irmão Reginaldo, amém. Irmão Reginaldo está aí com nós, né? Graças a Deus. Está orando por ele também, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos colocar sobre os pés. Eu quero passar a orar. E só quero falar algo aqui que o Espírito Santo me tocou. Louvado seja Deus. Não precisa abrir, mas em 1 Coríntios 11, verso 30 vai dizer: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.